Hoje nós vamos entrevistar a doutora Isabela Elias, que é médica, coloproctologista e especializada em oncologia. Primeiro, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz em vir aqui para a gente poder ter essa conversa. Que ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu já ouvi falar muito sobre que o intestino é um segundo cérebro. Essa definição é pela importância que o intestino tem na nossa saúde em geral, no funcionamento do nosso corpo em geral, né? Para você ter uma ideia, Fernanda, o nosso intestino ele tem um sistema nervoso próprio, que é o sistema nervoso autônomo, que é chamado de sistema nervoso entérico. Ele está presente em todo o trato gastrointestinal, desde o esôfago, passando pelo estômago, pelo intestino delgado, do cólon, vai até o reto, que é a nossa porção final do intestino. E esse sistema nervoso ele tem 1,5 bilhão de neurônios. É uma quantidade muito expressiva, né? Então ele controla toda a função, todo o funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Ele controla a secreção de enzimas que vão digerir os alimentos. Ele controla os movimentos intestinais, que a gente chama de peristaltismo. Ele controla a secreção de hormônios. Ele controla até o momento que você deve evacuar. Então, por isso que ele é chamado de nosso segundo cérebro. E ele tem uma comunicação também, né, direta com o sistema nervoso central. É uma curiosidade que 90% da serotonina do nosso organismo ela está concentrada no nosso intestino. A serotonina é um neurotransmissor e ela é responsável pelo funcionamento do intestino, mas ela também está muito associada a transtornos psiquiátricos, Fernanda. Ela tem associação com o seu estado de humor, associação com depressão, associação com a sua felicidade, com o nível de ansiedade, de estresse. Então isso corrobora para essa afirmação que realmente o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Eu posso te citar aqui 2 exemplos dessa relação sistema nervoso central, sistema nervoso entérico. Você já viu pessoas que às vezes ficam ansiosas, estressadas e têm diarreia? Por outro lado, pessoas constipadas que ficam mal-humoradas, que a gente fala que estão enfesadas, isso é, cheia de fezes. Olha que interessante, então é verdade, gente, é verdade isso, né? Tem relação, então é por isso que é tão falado, o intestino é um cérebro, o segundo cérebro. Essa comunicação, né, entre o sistema nervoso central, o sistema nervoso entérico e a microbiota, os micro-organismos que vivem no nosso intestino. Eles se comunicam nos 2 sentidos, do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino. Então quer dizer que a gente tem que preocupar com a prevenção, porque se o intestino ele é um órgão tão importante e tão fundamental no processo do nosso organismo, como é que a gente tem que cuidar disso? Como é que você nos orienta a fazer essa prevenção dos possíveis cânceres de intestino que existem? O que a gente tem visto aqui no nosso meio é um aumento da incidência do câncer coloretal, que é o câncer de intestino. Uhum. E esse aumento se deve basicamente ao estilo de vida ocidental, ao estilo de vida de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos. O que as estatísticas mostram atualmente em países já desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, é que a incidência do câncer coloretal a partir dos 50 anos está diminuindo. Uhum. Olha que coisa boa. E por quê? Pela prevenção, pela realização da colonoscopia, né, a partir dos 50 anos, que a gente sabe, isso já está comprovado, que ela diminui drasticamente a incidência de câncer coloretal. Por outro lado, a gente vê um aumento na incidência em pessoas mais jovens, o que não acontecia. E agora a gente tem visto pessoas bem jovens, né, de 40, 45 anos, na faixa dos 30 anos, desenvolvendo câncer coloretal. Por quê? O câncer coloretal ele está intimamente ligado ao nosso estilo de vida.
né? Então a gente sabe, existem alguns fatores de risco já bem estabelecidos para o câncer coloretal. Vou citar algum deles. Um muito importante é a genética, né? Quem tem parentes que já tiveram câncer coloretal tem um risco maior. Mas não é só a genética. Falando, né, dos hábitos de vida, a alimentação é fundamental, né? A gente sabe que a alimentação pobre em fibras e rica em gordura animal, ela predispõe ao câncer coloretal. Não só gordura animal, carne vermelha, alimentos embutidos, alimentos processados, né, os defumados, eles são fatores de risco para o câncer coloretal. O sedentarismo, né, contribui, ele é fator de risco. A obesidade já é muito bem estabelecido que a obesidade é um fator de risco não só para o câncer coloretal, mas principalmente para o câncer coloretal. Para outras doenças, claro. Para outras doenças, outras várias doenças, né? Podemos citar também o álcool e o cigarro, né? Que a gente sabe que faz mal não só em relação ao câncer, mas várias outras doenças também estão relacionadas com o tabagismo e com o etilismo. Gente, na verdade, nós estamos preocupados com a longevidade. A expectativa de vida no Brasil está aumentando. Nós vamos viver muito mais, isso é fato. Então a gente precisa se preocupar em prevenir, não só para que a gente possa viver melhor, mas para a gente possa chegar lá aos 80, 90 anos, que a expectativa está aumentando, com qualidade de vida. Como que a gente faz para isso acontecer? O que a gente tem que fazer para que isso possa acontecer? Do ponto de vista do intestino, do ponto de vista da coloproctologia, o que você me conta que é importante, doutora? Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Como eu disse, a herança genética a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar outras várias coisas na nossa vida que vai nos ajudar a ter um intestino mais saudável e que vai nos ajudar a prevenir o câncer, né? Como eu já disse, praticar atividade física, manter o peso ideal, né? E principalmente se alimentar bem, ter uma dieta saudável, uma alimentação o mais natural possível. Nós sabemos também que a nossa flora intestinal, né, os micro-organismos que vivem no nosso intestino, eles estão relacionados também, algumas espécies com a proteção do câncer, outras espécies com o estímulo do desenvolvimento do câncer. Então a gente tem que manter essa flora intestinal saudável. E isso a gente consegue principalmente com a alimentação. Mas qual a relação do consumo de água com o bom funcionamento do intestino? Existem duas coisas básicas que o nosso intestino precisa para funcionar bem. Uma delas são as fibras, as fibras alimentares, que estão presentes principalmente nas frutas, nas verduras, nos legumes, né? E acontece que essas fibras, elas agem em conjunto com a água. Elas funcionam como se fosse uma esponja que absorve essa água, né, que a gente ingere, e isso provoca, isso fabrica um bolo fecal macio, um bolo fecal de fácil trânsito pelo intestino e de fácil eliminação também. Quer dizer, facilita o funcionamento intestinal, previne a prisão de ventre. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais são os principais sintomas que aparecem quando existe desequilíbrio na flora intestinal? Bom, o desequilíbrio da flora intestinal, ele pode acontecer, a gente chama isso de disbiose, né? A redução de bactérias boas e a proliferação de bactérias ruins. Isso a gente vê esses sintomas muito frequentemente no consultório. São pessoas que se queixam de excesso de produção de gases, estufamento abdominal, né, distensão abdominal, e isso causa dor abdominal, isso causa cólicas. Às vezes a gente vê pessoas com diarreia crônica por causa desse desequilíbrio, por causa da disbiose, e mal-estar, empachamento, né? Doutora, eu queria te agradecer a presença, esse bate-papo que foi uma delícia.
Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.